16 de abril de 2015. São Paulo vence Danúbio fora e decidirá a vaga na próxima fase contra o Corinthians. Timão pode ajudar o tricolor se vencer o São Lourenço esta noite em Itaquera. No México, o Galo perde para o Atlas e precisará da força do Horto para avançar na Libertadores. Aqui em São José dos Campos, Santos vence Londrina e se classifica para a próxima fase da Copa do Brasil. Botafogo e Vasco sofrem, mas também avançam para a segunda fase. Valdívia treina entre os titulares e Dudu não vê favoritismo no derby. Hello, boa noite! O Gazeta Esportiva desta quinta-feira começa falando do Santos, que mesmo com uma equipe cheia de reservas, venceu Londrina e garantiu a vaga para a próxima fase da Copa do Brasil. O repórter Felipe Uriu esteve no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, acompanhando a vitória do Alvinegro, que na próxima fase vai enfrentar o Maringá. A cidade de São José dos Campos agradeceu ter recebido o confronto entre Santos e Londrina pela Copa do Brasil. Com a vantagem do empate, o alvinegro praiano começou atrás e o Tubarão, com um germano, assustou o Vladimir. Acuado, o Santos viu o cruzamento do Londrina. Vladimir, esperto, afastou o perigo. Aos poucos o Santos foi chegando, mas a cabeçada de Elano saiu fraquinha. Na pressão, Cicinho tirou em cima da linha esse chute de Dirceu. Teve até bola na trave do Peixe, uma pressão que parecia não ter fim. Ela não queria entrar para o Londrina. Só no segundo tempo que o Santos resolveu atacar. Cobrança de escanteio de Lucas Lima, na cabeça de Elano. Sempre é importante você estar dentro da área. Eu sou um cara que sempre procuro aproveitar essas jogadas. Fui feliz, tive uma que eu acabei errando e a outra eu fui feliz por fazer o gol. Então, o importante é tempo estar ali para tentar finalizar. O sufoco mudou de lado. E quem começou a trabalhar no jogo foi o goleiro Vitor, do Londrina, com esse chute de Giovani. Final no Vale do Paraíba, Santos 1, Londrina 0. Este resultado trouxe a vitória de número 3.000 na história do Santos e também a classificação para a próxima fase na Copa do Brasil, onde irá enfrentar a equipe do Maringá. O Santos chegou a uma marca importante, né? 3.000 vitórias na história e você faz parte disso. Queria que você falasse sobre, um dia depois do aniversário do Santos, chegar a essa marca importante. Importantíssimo, né? Um clube centenário, o maior clube do mundo que em matéria de gols, 3.000 vitórias. Então, você ter orgulho de vestir essa camisa, ter jogado, ter nascido aqui dentro, jogado e hoje fazer parte, tomar conta de um pavilhão desse, de um clube como esse, é um prazer enorme. A vantagem nossa é poder ter descansado nossos jogadores, mas não quer dizer que o São Paulo vai chegar lá cansar, nada a ver. É um clássico, o São Paulo é uma grande equipe, bem orientada, então o Santos está precavido e uma das precauções é descansar nossos jogadores. Conseguimos, mas sabemos que domingo não tem essa de favorito, vamos jogar dentro de casa, volto a dizer para o nosso torcedor invadir a Vila Belmiro e fazer uma grande festa, pois vamos precisar muito, mas vamos enfrentar uma excelente equipe. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva e é verdade, chegou a hora de o torcedor santista comparecer, prestigiar o time na Vila Belmiro, é decisão de campeonato. Ou melhor, vale vaga da final, mas é uma partida decisiva, o torcedor tem que apoiar mesmo. Sobre a Copa do Brasil, o Santos fez a parte dele, né? Mesmo com o time reserva, não precisou de muito esforço para bater no Londrina, meu querido Oscar Roberto Godoy. Boa noite. Boa noite, Celso, Michele. Boa noite para você que está de olho na Gazeta, porque eu também estou de olho em você. Boa noite aí para o pessoal lá da ZN, Arsenal, Edson Cabral, Paulo, o Giovani, o Leandro, o Anderson Padre. Obrigado pelo prestígio, pelo carinho. Olha, essa rodada de final de semana vai ser maravilhosa, semifinal, pena que será apenas em um jogo, mas um jogo suficiente para deixar o nosso diretor Sérgio Felipe tremendo de medo do Santos lá na Baixada. Treme, Sérgio, treme, porque o negócio vai ser feio. O Santos vai eliminar o São Paulo e o Palmeiras e o Corinthians vai ser uma emoção a toda a prova. Vou te contar, o bicho vai pegar e o Palmeiras vai triturar o time do Pascoal lá dentro de Itaquera.
Ah, se ferrou, Pascoal. Caiu em Itaquera já era, ouvi dizer, hein, Godoy? Mas vai ser um jogão, hein? Não dá vai ser jogão. Não dá pra dizer quem vai ganhar um do outro, não. Nas duas semifinais, qualquer resultado será normal. Boa, Godoy. E mais 9 partidas deram sequência à rodada de ontem na Copa do Brasil. O Náutico ganhou do Brasília por 2-0 e vai pegar na próxima fase o vencedor do confronto entre Paraná e Jacupiense. O Joinville fez 1-0 no Ituano, mas está eliminado. A equipe de Itu enfrenta a Portuguesa. Boa Esporte e Motoclube empataram em 1-1 na decisão por pênaltis. A equipe maranhense venceu por 4-3 e vai encarar a Ponte Preta na segunda fase. O Ceará ganhou do Confiança por 1-0. O adversário do Vozão será o América Mineiro. Confira os gols dos outros jogos. No Rio de Janeiro, Madureira precisava reverter o placar de 2-0 sofrido no jogo de ida contra o Maringá. O time foi para cima e conseguiu 3 gols em apenas 20 minutos de partida. Rodrigo Pinho, João Carlos e Rian fizeram os gols que classificariam a equipe da casa para a sequência da Copa do Brasil. Só que no segundo tempo, aos 37, Edmar fez o golzinho salvador para o Maringá, que acabou passando de fase devido ao gol fora de casa. Na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense e Remo voltaram a empatar por 1-1. Lula, aos 19 do primeiro tempo, abriu o placar de cabeça. Mas aos 8 do segundo, Felipe Macena deixou tudo igual neste chute desviado. A decisão foi para os pênaltis e o Furacão levou a melhor. O Remo desperdiçou 2 chances e se despediu da competição. 5-4 Atlético nas penalidades. Depois de vencer o Campinense fora de casa por 2-1, o Grêmio recebeu a equipe paraibana e abriu o placar com Douglas, aos 18 do segundo tempo. Já nos acréscimos da partida, o garoto Lincoln, de apenas 16 anos, fez mais um para o tricolor gaúcho, o primeiro dele como profissional. E ficou nisso, Grêmio classificado 2, Campinense 0. Em São Januário, o Vasco mediu forças com o Rio Branco, do Acre, e saiu atrás do marcador graças a este gol anotado por Alexandre Matão. O time carioca conseguiu virar o duelo apenas na etapa complementar. Iago e Thales colocaram o time da Colina em vantagem. Mas a equipe acreana não desistiu do jogo e chegou a empatar novamente a partida com Quinho. Só que Thales, desta vez aproveitando o passe de John Clay, anotou o terceiro dos donos da casa e definiu o placar. Vasco classificado 3, Rio Branco 2. No Engenhão, duelo entre os Botafogos do Rio de Janeiro e da Paraíba. Bill fez 1-0 para o Fogão original, aos 15 minutos de jogo. Tomás completou o cruzamento de William Arão e marcou mais um para a equipe carioca. Os visitantes não se intimidaram com o placar desfavorável e diminuíram a contagem com Gustavo nesta bela cobrança de falta. Na volta do intervalo, foi a vez do próprio William Arão deixar o dele. 3-1 para o Botafogo do Rio. Os paraibanos chegaram ao segundo com este voleio meio esquisito de Ayrton. Só que Sassá, livre dentro da área, anotou o quarto do time de René Simões. Final, Botafogo do Rio classificado 4, Botafogo da Paraíba 2. Daqui a pouco, a Copa Libertadores será assunto aqui no Gazeta Esportiva. Para aquecer, vamos à nossa enquete de hoje do site gazetesportiva.net. A pergunta é sobre o jogo do Timão. Qual será o resultado de Corinthians e São Lourenço? Atenção, Godoy. Atenção, Celso. Vence o time brasileiro, dá empate ou os argentinos vencem e complicam o São Paulo no grupo? Vai, Celso. Corinthians. Sim. Não quer desenvolver mais? Não. Meu Deus, se eu falo, é porque eu falo demais. Se eu não falo, é porque eu não falo. Vai entender, Passou. Né? Godoy? Ó, o meu voto, o voto do Toral, do Zeca Bernadelli, do Debeles, do Maurício Cruz, do pessoal lá da Ecobir, é tudo Corinthians.
Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Muito bem. Corinthians! A Copa do Brasil tem mais 4 partidas nesta noite. O Bragantino recebe o Lajadense, 7h30 em Bragança Paulista. No jogo de ida, a equipe gaúcha venceu por 2-1. No mesmo horário, em Salvador, o Bahia enfrenta o Nacional de Manaus. O primeiro jogo terminou em 0-0. E 2 partidas começam às 9h50 da noite. Na Ilha do Retiro tem Sport, tem Sene do Mato Grosso do Sul. E a equipe pernambucana fez 2-1 no primeiro confronto. E na Arena Castelão, o Fortaleza enfrenta o River, só que é o do Piauí, a gente já vai falar do outro River, que é o River Plate. No jogo de ida, o tricolor cearense venceu por 1-0, tá bom? Ontem aconteceu a cerimônia de entrega do Prêmio Laureus, um dos mais importantes do mundo do esporte. O grande destaque individual foi o número 1 do tênis, Novak Djokovic. Já nos esportes coletivos não podia ser outro time, né? A seleção alemã. Acompanhe. Novak Djokovic. O tenista sérvio Novak Djokovic recebeu o Prêmio Laureus de melhor esportista do ano em cerimônia realizada ontem em Xangai, na China. No ano passado, Djoko voltou ao posto de número 1 no ranking da ATP e de quebra ficou no lugar mais alto do pódio em Wimbledon. O título de melhor atleta de 2014 entre as mulheres ficou com a corredora Genzebe Dibaba. Na última temporada, a etíope estabeleceu 3 recordes mundiais do atletismo em provas indoor. Quem também teve o merecido reconhecimento na noite de gala em Xangai foi a seleção alemã de futebol, campeã do mundo na última Copa. O caneco conquistado aqui no Brasil deu aos comandados de Joaquim Löw o prêmio de melhor equipe do ano. Único brasileiro na disputa, o surfista Gabriel Medina não conseguiu levar a estatueta de melhor atleta radical de 2014. A honraria ficou com o norte-americano Alan Eustace, que surpreendeu o planeta ao quebrar o recorde mundial de salto em queda livre. Eustace foi içado à altura da estratosfera por um balão e pulou do espaço para a Terra em uma velocidade de pouco mais de 1.300 km por hora. Ele mereceu o prêmio, né? Tá certo. Ó, quero mandar um beijinho pro senhor Valdir Flor da Rosa, que me via todo dia chegando lá no prédio da minha sogra e falava: nossa, essa moça parece a Michele do Gazeta Esportiva. Sou eu, viu, seu Valdir? Beijo pro senhor e pros seus pais. E gostaria também de mandar um beijo para uma corintiana que está sempre... Corinthians, mulher? Não, mulher não. Claro que pode, que está sempre acompanhando o Gazeta Esportiva. Quem? A dona Jussara, que é corintiana. Então, um Dona grande Jussara. beijo. Jussara do quê? Vaz. Jussara Vaz, um beijo para a senhora. Dirigentes de vários clubes, treinadores e ex-atletas estiveram hoje na cerimônia de posse do novo presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, na sede da entidade no Rio de Janeiro. Estamos retomando o caminho das vitórias com a nova comissão técnica, comandada pelos experientes campeões do mundo, Dunga e Gilmar Rinaldi. Estamos invictos, 8 jogos e 8 vitórias. Eu já pedi para ele que ele faça umas 20 partidas invictas aí. Somos respeitados e festejados em campo pela capacidade de improvisação, pelo drible, pela técnica, pelo jeito de fazer o que menos se espera quando menos se espera. Queremos agora ser também reconhecidos pelo planejamento. Eu tomo posse hoje como presidente da Confederação Brasileira de Futebol e assumo um compromisso. Trabalharei incessantemente para conduzir o futebol brasileiro pelo caminho das boas práticas de gestão e governança e pelo fair play trabalhista e financeiro fora das 4 linhas.
O que eu penso da gestão do Marco Paulo Del Nero, acho que é simbolizada pelas palmas. Palmas, pessoal assim, animado, né? Sabe? Tinha 3 pessoas batendo palmas, assim, ó. Burocracia. Não tenho razões. Veja como é o Campeonato Paulista hoje. Aliás, já está um zum de que estão querendo voltar atrás e novamente criar um mata-mata no Campeonato Brasileiro, o que seria um retrocesso. Mas esperar o quê? O senhor Marco Paulo Del Nero, à frente da CBF, representa o que é de mais anacrônico e ultrapassado no futebol brasileiro. Não é muito diferente daquilo que nós vimos no 7-1 para a Alemanha. Esse placar, acho que simboliza bem o momento do futebol brasileiro e não vejo por que acreditar em algo diferente com essa nova gestão. Nada a declarar, Godoy? Tudo farinha da mesma mandioca, cara. Não muda nada. Só muda o terno, muda o paletó, pode mudar a decoração da sala. Não vai mudar nada. Pessoal retrógrado, muito inteligente para se beneficiar do poder, se beneficiar materialmente, financeiramente, prazerosamente, entendeu? Então vai continuar tudo do mesmo jeito. É mesmo, quase a mesma roupa, só mudou a gravata. É que, infelizmente, mede-se o sucesso de uma administração através do sucesso da seleção brasileira. Se a seleção vai mal, está tudo mal. Se a seleção vai bem, está tudo bem. Quer dizer, a seleção é a cortina de fumaça que acaba encobrindo muitos desmandos, muita coisa errada. Não se esqueçam que Marco Polo, que vai comandar o futebol brasileiro, é quem comanda o futebol de São Paulo. Veja como está o futebol de São Paulo e você verá como ficará, dá para saber como ficará o futebol brasileiro. Portanto, não dá para ficar empolgado. Por isso que muitos que estão ali batendo palma, só estão ali porque são medrosos, têm medo de não comparecer e serem perseguidos, que realmente isso pode acontecer. Ou reza na cartilha ou então está ferrado. Queria lembrar, sabe uma matéria que saiu no Estadão, uma matéria muito interessante que vale o prejuízo dos clubes com o Campeonato Paulista? O Campeonato Paulista, 1/3 dos jogos com prejuízo. 700 mil reais de prejuízo com os jogos do Campeonato Paulista. Pois é um sucesso o torneio. Bom, o assunto agora é a Libertadores. O Colo-Colo decepcionou ao perder do Santa Fé em pleno estádio Monumental em Santiago. O The Strongest venceu o Emelec e assumiu a liderança do Grupo 4, mas a grande surpresa ficou por conta do River Plate, que venceu o San José e conseguiu uma classificação que parecia impossível. Pois é, antes dos comentários do Celso e do Godoy, eu só gostaria de lembrar uma previsão que nós ouvimos ontem aqui no Gazeta Esportiva. Dá uma olhada. O River Plate, é verdade, tem chances matemáticas, mas tem que ganhar... Assumiu então. Mas continuo considerando fora. Não, na verdade essa foi uma discussão que a gente teve fora do ar outro dia. Para mim tá fora. Não, assim, ele tem que ganhar e torcer para o Ronaldo perder para o Tigre, se já está classificado em casa. Não vai, sei lá. Só Mecatombe classifica o River Plate. Não acredito nisso. River Plate classificado. Celso disse que não. Foca no Celso Cardoso. Foca no Celso Cardoso. Uma explosão, uma hecatombe. Eu me lembro, eu vou... Fica calmo, primeiro respira. Não, tô calmo. Eu me lembro que vocês fizeram um bullying desse na Copa de 2010, porque eu dizia que a Espanha seria campeã. Aí logo na estreia a Espanha perdeu da Suíça. Aí fizeram um carnaval, colocaram um videozinho também, porque eu falei que a Espanha seria campeã. O que aconteceu? A Espanha foi campeã. O pé de gelo voltou. O pé de gelo voltou. Gente, é uma coisa absurda. Celso, mas você falou que era só uma hecatombe, Celso. Pois é a segunda vez que acontece em mais de 20 anos de carreira. Não é a segunda, Celso. É a segunda. Não, Celso. A primeira foi quando eu disse que o Flamengo ganhou do América do México, lá no México por 4-2. E decidia a vaga no Maracanã. Aí naquele dia eu disse, só o Mecatombe tira a vaga do Flamengo. Aí um gordinho chamado Cabanhas fez 3 gols. O América venceu por 3-0, o Flamengo foi eliminado. E agora? O Tigres com time reserva. Eu falei que estava River jogando no Peru, ganhando de 5-4.
Foi para me complicar a vida mesmo, para não falar uma outra coisa. Danilo Frois, que trabalha aqui na produção do Revista da Cidade, já estava cantando essa bola na sexta-feira. Você ficou discutindo comigo aqui nos bastidores, com o Danilo, falando que não ia dar. Eu achei que ele estava enganado, Danilo. Tá bom. Falei, ele não sabe nada de esporte. Nem o mais fanático torcedor do River acho que achava que dava. Olha só você. Acontece. Acontece, gente. Acontece. Ele não é a mãe de Ná. Mas... Não, nem mesmo, senão eu estava rico, né? Eu ia ganhar na loteria toda hora. Aí também, se fosse a mãe de Inácio, já tinha outro sexo, né? É verdade, tem essa também. Já teria falecido Poderia também. ser o pai de... Bom, vamos deixar ela lá, descansando em paz. E no México, o Atlético Mineiro perdeu do Atlas por 1-0 e vai precisar vencer o Colo-Colo na última rodada se quiser seguir na competição. O Atlético Mineiro também está dando sopa para azar, né? Agora vai ter que fazer 3 no Colo-Colo, Godoy. O Atlético tá mal e tem ainda esse problema aí de decisão do Campeonato Mineiro contra o Cruzeiro. Já pensou se perder o título mineiro e for eliminado da Libertadores? Vai ser uma fumaça para cima do Levir Coupe, desgramada para a nova administração do Cruzeiro. Aí vão ressuscitar o Alexandre Calil, da nova administração do Atlético, e vão ressuscitar o Alexandre Calil. Mas a situação ainda depende do Atlético Mineiro, tem que ganhar bem aqui, né? E é possível ainda conseguir a classificação. Quanto mais brasileiros se classificarem, melhor. Tomara que o Atlético consiga superar esse momento aí. Mas é muita decisão, o time alternando com alguns desfalques lá, e o Atlético, alguns titulares já são limitados, os reservas são mais limitados ainda. Nesse grupo aí, absolutamente todos os times têm chance de classificação. Foi um verdadeiro sufoco. O São Paulo saiu em desvantagem com um gol do Danúbio aos 2 minutos do segundo tempo. Conseguiu empatar o jogo aos 15 e, quando tudo parecia perdido, um gol salvador do argentino Centurion aos 46 garantiu a vitória tricolor. Ao que tudo indica, Celso, o atacante Luiz Fabiano não deve permanecer no São Paulo até o fim do contrato. Antes do duelo com o Danúbio, o presidente Carlos Miguel Aidar falou sobre a possibilidade de negociar o jogador com o futebol dos Estados Unidos. Depois do jogo, foi a vez do atacante comentar a chance de sair do tricolor. Veja as 2 entrevistas. O Luiz Fabiano é o seguinte, ele é atleta nosso até dezembro. Quando nós estivemos reunidos na casa do Muricy e concluímos de comum acordo que era melhor ele deixar o São Paulo, que também era o desejo dele para cuidar da saúde, conversamos sobre a figura do ídolo. E eu disse aos atletas, saindo da casa do Muricy, quando eu reuni-me com eles, que o São Paulo estava naquele dia perdendo um ídolo. E que o São Paulo tinha, neste momento, 3 ídolos. O Muricy, o Luiz Fabiano e o Rogério Ceni. E nós perdimos um ídolo. Então, a eventual perda do Luiz Fabiano será mais um golpe duro para a gente, a perda de um outro ídolo, né? Mas o Luiz Fabiano, ultimamente, tem tido reiterados problemas de saúde que não o deixam apto a jogar. E nós precisamos do jogador inteiro, né? Do jogador que fique à disposição do treinador para entrar em campo e cumprir seu papel. Então, se ele for para o Orlando City, se isto vier a acontecer, será porque será bom para ele, né? Então, o São Paulo não vai criar obstáculo de espécie alguma à saída dele, né? E, portanto, nessa hipótese, não ofereceria uma renovação de um contrato nesse sentido. Eu tive um contato com o Orlando City, um contato breve, a gente conversou. Como a competição já está quase na metade da competição e era muito complicado alguma contratação de peso. Nada mais que isso. Eu, sinceramente, não vi as palavras do presidente, mas comentaram comigo. Eu estava concentrado no jogo, não queria saber de nada. Agora eu vou dar uma olhada em cima do que ele falou. Vamos ver que a gente acerta amigavelmente. Aqui do meu lado não tem nenhum problema. Sentar, conversar e ver o que é o melhor para as duas partes. Se tiver que sair agora, eu saio agora. Inevitável a metáfora, fazendo novamente a mesma metáfora. Muricy Ramalho em São Paulo viu um casamento desgastado perto do fim. Não é diferente com o Luiz Fabiano em São Paulo. Para mim, não é nenhuma surpresa esse desfecho
cada um indo para um lado, ou melhor, o Luiz Fabiano indo para outro lugar. Pô, mas não é inteligente você ficar pagando muito para um funcionário que não produz, pô. Não é inteligente. O Luiz vou ficar pagando o que gasta com o Luiz Fabiano para o Luiz Fabiano ficar no departamento médico é outra relação desgastante. É até ruim para o Luiz Fabiano, porque ele ainda continua sendo tratado pela torcida do São Paulo como um ídolo que ainda está produzindo, e ele não está produzindo. Ele não está ajudando em nada. Portanto, para preservar a imagem, que o Luiz Fabiano saia num momento bom. Agora, o presidente do São Paulo, o Aidar, não falou que vai meter o pé no bumbum do Luiz Fabiano. Falou que na hipótese do Luiz Fabiano acertar com o Orlando, o São Paulo não oferecerá um contrato para o Luiz Fabiano. Na hipótese. Tem muito venenoso com a latinha na mão. Bom, mas não, peraí. Tudo bem. Até eu entendo o que você quer dizer com venenoso. Mas se você ler nas entrelinhas, ele dá a entender que o Luiz Fabiano não interessa mais. Ué, né? Senão, ele não vai fazer senão ele objeção. faria um sacrifício para segurá-lo. Essa é a questão. Nas entrelinhas é uma maneira, digamos assim, elegante de dizer... Tá livre. Tá livre. Vai. Não vamos atrapalhar a sua vida, Luiz Fabiano. Por quê? Porque não temos interesse, essa é a real. Quem tem interesse fala, não, Luiz Fabiano, a gente vai conversar com ele e vai convencê-lo a ficar porque ele é importante pra gente. Ponto. Mas o presidente disse, ele está machucado, não fica é mais no veneno, departamento é real, médico, não fica à disposição do departamento. Na hipótese, não tem entrelinhas. É mais ou menos como só não ficar te envenenando. amo, mas não te quero mais. Só não ficar envenenando. Aí é o seguinte, cara, tem casamento que tem muito mais amor, acaba, porque ele pode acabar essa relação. Não, também acho. Aliás, é uma relação profissional de fazer passagem. Acabou, vai ficar pagando uma baita grana para quem não dá retorno, não dá resultado. É igual o João. Você não dá retorno, João, vaza. Que isso? Não, João Batista é muito bom e muito competente. O repórter Osmar Garrafa acompanhou o desembarque do tricolor agora há pouco na capital paulista. E é claro que as entrevistas de Carlos Miguel Aidar e Luiz Fabiano voltaram a ser assunto. Confira. Na chegada a São Paulo, Luiz Fabiano evitou polemizar sobre o assunto e preferiu o silêncio. Já o presidente Carlos Miguel Aidar acabou mudando o discurso. Mas eu não falei que eu estava dispensando o Luiz Fabiano de jeito nenhum. Falei que se o Luiz Fabiano quisesse ir para o time lá da Flórida, o São Paulo não poderia dificultar, porque ele é um ídolo para nós. Nós já tínhamos perdido um ídolo e seria muito dolorido perder outro ídolo. Só que a minha declaração foi distorcida. Portanto, eu quero dizer que eu tenho profundo respeito, grande admiração pelo Luiz Fabiano, ainda vai dar muita alegria para a gente esse ano. O senhor teve uma conversa com ele? Não, não foi necessário. E sua declaração? Depois que você falou com ele, essa conversa, ele aceitou o que você falou? Eu não falei com ele, não precisa falar. Basta ver a minha declaração que está gravada na ESPN. Não foi isso que eu falei, que foi repercutido indevidamente por algum jornalista menos responsável. O Luiz não vai pensar nisso agora. Eu acho que o objetivo, não só dele, mas de todos os jogadores, é ajudar, contribuir aos companheiros e ao clube. Eu acho que ele vai impor isso na hora que ele tiver que conversar com o presidente ou com o São Paulo. Ele vai ter um momento dele para conversar, mas acho que até mesmo no voo ele está bem concentrado no São Paulo, está bem concentrado nos jogos finais agora. A sensação de alívio, Milton? Sempre a vitória é bom, né? A vitória traz confiança, né? E traz motivação. Esperamos poder fazer um grande jogo novamente. A decisão é na próxima quarta-feira contra o Corinthians, mas antes você tem semifinal de Campeonato Paulista. Você pretende preservar algum jogador, apesar de ser também semifinal de campeonato, em função da Copa Libertadores? A gente vai amanhã, né, fazer a recuperação dos jogadores. Espero que a gente possa contar com todos, né, para que a gente, nesse jogo aí, tá com todo mundo à disposição. Milton, essa polêmica aí entre o presidente Luiz Fabiano, chegou a conversar com as partes? Houve alguma alteração de humor por parte do Luiz Fabiano? Não conversei, né, com nenhum dos dois ainda, né, foi muito corrido, mas espero que, acho que não vai ter problema aí da parte do Luiz, né, tanto de ter que
falando de sair, essas coisas, acho que não vai ter problema, não. Vai continuar com nós aí e a gente precisa dele. Aliviado pela vitória. Acho que, como vocês todos viram, foi sofrido, foi difícil. Um jogo que a gente sabe que não teve muita qualidade de ambas as partes, mas muitas vezes, independente como é o jogo, você tem que sair com o resultado positivo pro seu lado. Então acho que isso que a gente tem que festejar, porque a gente precisava dessa vitória, então estamos felizes pelo resultado. Bom resultado, mas jogaram mal pra caramba. Boa notícia, o técnico Muricy Ramalho foi operado na manhã de hoje no Hospital São Luís, no Morumbi, para retirada da vesícula por conta de cálculos no local. A cirurgia foi um sucesso, Muricy passa bem, mas ainda não tem previsão de alta. Uma boa recuperação para você, Muricy. Beijão. E mais 4 partidas movimentam a rodada desta quinta-feira na Libertadores. Vamos ver a arte aqui, Joãozinho? Cadê a arte? Opa! 2 jogos começam às 19h45. Em Barinas, na Venezuela, o Zamora recebe o Montevideo Wanderers do Uruguai, o Montevideo Wanderers do Uruguai. E na Bombonera, o já classificado Boca Juniors do Celso enfrenta o Palestino do Chile. Às 10 da noite, na Arena Itaquera, tem Corinthians e São Lourenço, esse jogão. No mesmo horário, a Universidade do Chile encara o Internacional em Santiago. Sai a arte. Sai. Esse jogo do Boca aí interessa ao Corinthians, né? O Corinthians entra em campo sabendo do que aconteceu com o jogo do Boca, né? Isso mesmo. E tudo caminha para o encontro aí, né, Celso? Um encontro, não. Na verdade, o Corinthians quer a melhor campanha dessa primeira fase para poder definir, assim como aconteceu em 2012, para definir todos os jogos no mata-mata em casa, em seu estádio. Tá. Então seria interessante esperar o Boca, mas é que o Boca está num grupo muito mais fácil, tem um saldo de gols também muito melhor, então tem que torcer para o Boca pelo menos dar uma tropeçada, empatar um jogo e aí sim, se o Corinthians ganhar todos os jogos, terminará com certeza ou com grandes possibilidades com a melhor campanha. Um pontinho é o que basta para o Corinthians garantir matematicamente a vaga para a próxima fase da Libertadores. Mesmo assim, a equipe deve ter força máxima daqui a pouquinho contra o São Lourenço na Arena em Itaquera. E o repórter Fernando Gavini acompanhou o último treino do Timão. Confira. Não foi fácil tomar a decisão sobre quem colocar em campo para enfrentar o São Lourenço por conta da dura sequência que o Corinthians tem pela frente. Tite preferiu dividir a responsabilidade. A direção e o técnico e os dirigentes e o fisiologista, eles têm que estar à mercê daquilo que é importante para o clube. O que é mais importante para o Corinthians? O mais importante para o Corinthians é nós buscarmos a classificação quinta-feira. Então, buscar a classificação quinta-feira. Depois a gente conversa de novo. O Corinthians tem 100% de aproveitamento na fase de grupos da Libertadores. São 4 vitórias em 4 jogos. Apesar disso e da proximidade do clássico contra o Palmeiras, domingo pela semifinal do Campeonato Paulista, não teve conversa. Nenhum jogador será poupado. Tite vai usar a força máxima contra o São Lourenço. A única ausência será Guerreiro, afastado por causa da dengue. Mas Tite não esconde que gostaria de ver o atacante em campo. Eu queria estar com o Guerreiro, sim. Queria estar com o Guerreiro e com o Guerreiro com contrato renovado. Eu mandei uma mensagem para ele, o Edu foi lá e nos representou todos, o doutor Joaquim estava lá e falou, sabe, o quanto ele estava... E vou relatar o que ele falou. Ele disse assim, doutor... Olha o grau, cara. Olha o que o Guerreiro falou. Ele disse, doutor, não dá para acelerar, nós temos jogos decisivos. Não dá para acelerar, porque eu quero estar junto com o grupo, eu quero estar lá. Não estou fazendo média, não. Se você falar com o doutor Joaquim, se falar com o Edu, ele vai falar para vocês. Apesar da vontade de Guerreiro, Wagner Love continua na vaga do peruano. Na lateral esquerda, Wendel será mantido como titular, mesmo com a volta de Fábio Santos, que será relacionado pela primeira vez desde que passou pela artroscopia no joelho, que o deixou de fora dos gramados por pouco mais de um mês. De resto, o Corinthians vai para o campo com o que tem de melhor, mas não quer dizer que a formação vai se repetir contra o Verdão. É o time que vai jogar, sim, já definido desde o treinamento da segunda-feira. É projetado, só eu não tinha externado para vocês, não tinha conversado. Né? O que eu tenho é que monitorar a partir do jogo de quinta-feira a recuperação dos atletas para o jogo de domingo. E aí vai ser a escalação partilhada com a fisiologia e com o departamento médico e o departamento físico, com a anuência da direção, que nós sentamos, conversamos e entendemos assim ser o melhor.
Mais do que a classificação para as oitavas de final da Libertadores, o Corinthians busca fazer a melhor campanha possível na fase de grupos, para ter vantagem na hora em que começar o mata-mata. Levar vantagem com uma melhor campanha, ela não determina se na sequência tu vai passar. Mas qualquer vantagem, e aí está o detalhe, que se possa levar, nessa, ele é melhor. Eu prefiro ter as vantagens. A gente luta para ter, às vezes ela é pequena. Ninguém me diz que essa vantagem ela pode ser determinante ali na frente, não me assegura. Mas se há alguma possibilidade, pô, vamos trazer para nós. Bom, eu vejo o Corinthians, apesar de não ter jogado tão bem contra a Ponte Preta, demorou para o time se acertar. O primeiro tempo foi um primeiro tempo assim para esquecer, digamos assim. Já no segundo tempo o Tite conseguiu acertar o time no intervalo. Acho que tem muito a ver com uma pressão de uma partida única, uma partida eliminatória. Mas o Corinthians, o saldo nesse começo de temporada é positivo. Para mim, continua sendo o melhor time da temporada, o melhor time do país. E contra o São Lourenço, jogando em casa, jogando em seu estádio, eu continuo vendo como grande favorito. Tem tudo para vencer essa partida e dar uma mãozinha para o São Paulo. Porque se o Corinthians vencer o São Lourenço, Godoy, basta ao São Paulo depois um empate com o Corinthians no Morumbi, está tudo resolvido. O São Paulo está dependendo só dele. O melhor time do país é o pessoal do Divino, lá da freguesia do Ó. Esse que é o melhor time do país. É o Juventus. Mas o Corinthians está oscilando sim, mesmo alternando aí time reserva com time titular, time misto, oscilou na produção, na produtividade. Portanto, o jogo de hoje contra o São Lourenço é muito importante para que a confiança seja retomada. Depois do São Lourenço, o Corinthians tem o Palmeiras pela frente na semifinal do Paulistão. E pelo treino de hoje, é grande a possibilidade do mago Valdívia ser titular na partida. Só o Mecatombe, hein? Outro que deve estar entre os 11 escolhidos de Oswaldo de Oliveira é o atacante Dudu, que conversou com jornalistas. Veja na reportagem de Adriano Dolfi. Nesta conversa, o técnico Oswaldo de Oliveira deu uma ideia da escalação para o clássico. Depois, o treino coletivo, onde confirmou a provável presença de Valdívia entre os titulares. Zé Roberto, tratando uma lesão na coxa, ainda é dúvida. O zagueiro Wellington atuou improvisado na lateral esquerda. Jackson na zaga, Robinho e Valdívia como os armadores e no ataque, Rafael Marques e Dudu. E o Oswaldo está montando o time do jeito que ele quer, né? Do jeito que ele acha que a gente vai desempenhar um bom trabalho no domingo. A gente espera repetir o que a gente fez hoje no treino no domingo, como falei, para a gente fazer um grande jogo e sair classificado. Os titulares venceram por 3-0, inclusive com um gol do Mago. O Valdívia é o ídolo da torcida e toda vez que ele tem entrado, tem correspondido, tem ajudado o clube. A gente espera que ele repita isso no domingo e continue aí durante o ano com a gente. Espero que ele permaneça no clube. Sem Valdívia na fase de classificação, o Palmeiras perdeu por 1-0 para o arquirrival. Dudu jogou apenas meio tempo, suficiente para saber a importância dessa partida. A gente tem que saber que a gente já perdeu para eles uma vez, né? A gente tem que entrar com mais vontade. Naquela ocasião, nosso time ainda estava um pouco desentrosado, muitos jogadores ainda não estavam prontos para jogar. Agora domingo é outra história, é outro jogo. Nosso time tá bem treinado, está bem entrosado. Antes do início do Paulistão, Dudu chegou a ser cogitado em clubes como São Paulo e até o arquirrival Corinthians. É um atleta considerado irreverente e polêmico dentro e fora dos gramados. Para o atacante, o Corinthians não é o melhor time do Brasil. Não acho meu time melhor do Brasil. Mas eles estão jogando muito bem, né, na competição que eles vêm disputando. No Paulista também fizeram uma grande campanha na primeira fase. Ganharam o jogo nas quartas de finais agora. Mas eu acho que agora a semifinal é meio a meio. Quem chegar lá tiver um bom posicionamento no jogo, um bom empenho, uma boa vontade, vai sair vencedor. E contra o São Paulo, ele montou nas costas de Edson Silva. Cavou a expulsão de Rafael Tolói. Mas agora terá pela frente um amigo e ex-colega dos tempos de Cruzeiro. Não pretendo não. Pretendo fazer gol contra ele para o Palmeiras poder sair vencedor no domingo.
Fim da enquete de hoje do site gazetesportiva.net. A pergunta era qual será o resultado de Corinthians e São Lourenço. Fernandão, valeu pela audiência, vai dar Corinthians 42%. O programa de hoje termina aqui e amanhã a gente se encontra às 6 horas da tarde. Fique agora com o que, Celso? Com o Jornal da Gazeta, Gamberini e Cela Gontijo estão lá esperando por mim. Mentira, por você que está em casa. Por mim também, abraço pro doutor Lúcio Palma e pro doutor Júnior Conte. Vai ser papai, hein, doutor Júnior Conte? Ê, parabéns! Fiquem com Deus, ainda é possível. Aê, parabéns, Godoy! Não puxa, não.